Dona de uma voz extraordinária, ela fez sucesso não apenas no Reino Unido, mas também no mundo todo. Ficou conhecida pela sua voz muito diferente, pelo seu estilo, cabelo, maquiagem e também, de maneira negativa, pelo uso exagerado de drogas ilícitas, que acabou levando ao desencarne dela aos 27 anos. Consideramos aí uma morte precoce de um talento muito singular. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as vidas passadas de Amy Winehouse. Vamos lá? Amy Winehouse foi uma cantora e compositora de destaque na música britânica. Com um talento notável e um repertório que mesclava jazz, soul, reggae, sua relevância musical foi grande. Mesmo com uma carreira curta e apenas 2 álbuns lançados em vida, ela se tornou uma das vozes icônicas da primeira década dos anos 2000. Amy nasceu em Londres no dia 14 de setembro de 1983. Vinda de uma família judaica, Amy era a filha de uma farmacêutica, Janice, e de um motorista de táxi, Mitchell. A menina foi criada nos subúrbios de Southgate, região de Londres. Os pais de Amy se divorciaram quando a garota tinha 9 anos. Mitchell era cantor, amador nas horas vagas de seu emprego como taxista. A figura do pai influenciava a garota na música, mas por outro lado oprimia sua posição feminina. Durante anos, Amy presenciou o pai traindo sua mãe, Janice, sendo de conhecimento de todos os filhos, Amy e também do irmão Alex. O sofrimento do divórcio resultou em uma divisão familiar que se converteu em rebeldia. Aos 15 anos de idade, desenvolveu bulimia, porém foi ignorada pela mãe, que acreditou que a compulsão alimentar e a indução dos vômitos eram apenas fases da sua adolescência. Não é, essa coisa de bulimia é muito complicada. Quero só lembrar também que, como a gente vai falar nesse vídeo de uma cantora que chamou atenção e que tinha essa depressão, não sei se ela foi diagnosticada, né, mas aparentemente quando a pessoa se afunda muito em um determinado caminho que se sabe ser negativo, eu trago aqui a intenção de trazer essa explicação mais profunda, muito mais profunda, realmente buscando o entendimento da alma dessa pessoa. Para quem sofre com isso, usa isso para o teu bem, seja por transtorno alimentar, transtorno de sua imagem. A gente se olha no espelho e não se gosta do que vê e vê de uma maneira muito torta, porque a gente às vezes está enxergando com os olhos da alma e não necessariamente com os olhos reais. Os olhos da alma no sentido de você estar olhando para você com o peso de alguma consciência ou com uma falta de fé em você mesmo. Tem várias explicações. Então entenda que esse vídeo, ele traz para você uma leitura mais profunda, que é para você despertar, acordar e se curar. Continuando aqui sobre o cenário musical da Amy, a sua estreia no cenário musical britânico ocorreu em 2003 com o álbum Frank, que, embora elogiado pelos críticos musicais, não obteve inicialmente boas vendagens. Apenas em 2006, com o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, Back to Black, Amy Winehouse ganhou proeminência como uma artista. Back to Black obteve a aclamação dos críticos e impulsionado pelo ex do Rehab, a canção assinatura de Winehouse, que eu acho que a maioria das pessoas conhece bastante essa, né? E Back to Black é uma música que eu acho muito boa dela, maravilhosa. Atingiu recordes de venda em território britânico e americano. O disco foi mais vendido no mundo em 2007, com 6 milhões de cópias comercializadas. E ao vencer 5 troféus durante a 50ª edição do Grammy Awards, em 2008, consagrou a cantora como até então a britânica mais premiada em apenas uma edição da supracitada premiação. The Grammy goes to Amy Winehouse. Desponta muito, né? A estrela dela brilha muito cedo. Mas temos o ambiente das drogas. À medida que ela conquistava o reconhecimento da crítica e do público, Amy mostrava sinais de sua futura ruína pessoal. Para além da extrema magreza, a cantora realizou aparições embriagada nos meios de comunicação, como em programas de televisão, enfim, em shows. E apesar de sua carreira extremamente bem-sucedida, tendo vendido mais de 40 milhões de discos no mundo, sua vida profissional foi profundamente abalada por seus difíceis problemas pessoais, entre eles seu conturbado relacionamento com o ex-marido e ex-assistente de vídeo Blake Fielder, acho que é isso. Bom, aliado ao seu vício em drogas pesadas, Blake foi o responsável por apresentar substâncias ilícitas mais danosas ao organismo da cantora.
E aqui a gente tem um dedinho de vida passada, hein? Em agosto de 2007, a cantora teve um coma após uma overdose. Apesar de ter se recuperado do episódio, seguiu consumindo drogas lícitas e ilícitas. Sua imagem deformada, escoriações, hematomas e até sem dente eram divulgadas pela mídia frequentemente. Notícias de detenções por ilícitos e agressões por parte da cantora também entram na lista da vida conturbada dela. Em janeiro de 2008, foi flagrada em vídeo usando crack. Gente, crack. Ui! O que a levou a frequentar uma clínica de reabilitação. Nos últimos anos de sua carreira, a cantora mal ficava em pé em seus shows e não conseguia mais cantar. Ela morreu em 23 de julho de 2011 devido à intoxicação por álcool. Na verdade, o álcool a envenenou. Eu vi alguns vídeos e as pessoas usam justamente até essa expressão. Foi como se ela tivesse tomado um veneno, só que um veneno que ela não entendia quando estava sendo envenenada, né? O álcool, em exagero, ele acaba te envenenando. Essa a história, aqui o resumo da biografia de Amy Winehouse, infelizmente. E a gente muitas vezes se pergunta, quem é do meio, como eu já convivi com isso, pessoas que têm nosso desejo de viver de música e de fazer sucesso, sabe, até de ter essa qualidade de talento como ela, muitas pessoas se perguntam, nossa, mas por que jogar tudo fora? Eu acho que no primeiro momento a gente tem que levar em consideração todos os detalhes da vida atual dela, nessa última existência. A questão do pai teve muita força sobre ela, ela acaba, por conta das traições à mãe, então ela tem esse lar desequilibrado, desestruturado, que afeta, porque é um espírito que vem para esta vida com a vontade de viver, digamos assim, de uma maneira mais limpa, de um espírito que vem com a necessidade de viver de maneira mais tranquila, que já vem com o destino da arte, da música nesse caso, porque o pai, né, cantava ali como amador, cantava Frank Sinatra para ela. Então ela cresceu ouvindo boas músicas, boas referências, músicas difíceis, muitas delas, e ela despertou-se ao talento. Mas ao mesmo tempo que o talento vai crescendo, quando também os pais não têm grande estrutura, e tem essa cultura da traição do marido, como ela aponta, tanto que tem, acho que em uma música, em uma certa música que ela fala algo do tipo, qual é o problema dos homens? Provavelmente ela também passa por isso, né? Ela faz algumas aulas de dança, ela tem um trabalho de repente estar entrando ali no mundo dos musicais, quando ela é mais jovem, então ela é despertada para o mundo artístico em uma terra, no caso Londres, que eu pessoalmente não conheço, mas a gente tem tantas e tantas referências, que são terras de uma cultura um pouco mais elevada em que as pessoas valorizam isso. Boa cultura, eu me refiro, né? Músicas, livros, teatros, enfim, é a terra de Shakespeare, que a gente tem a oportunidade de refletir sobre as coisas, que é para isso que a arte existe, e a arte salva. E talvez a arte a tenha salvado de uma certa maneira até um ponto, mas ela trazia consigo muito peso de alma, que eu vou explicar já já aqui contando as vidas passadas dela. Algum pouco do que a gente tem alguns detalhes, mas não muitos, gostaria até de ter mais. Quando a Mama que trouxe essa avaliação, né, recebeu as vidas passadas da Amy, e eu não esperava tão cedo, essa eu não esperava, né? Vocês sabem que eu tô aqui esperando faz tempo a Elise Matsunaga e não chega, ó, pra vocês verem, tá? Então, gente, olha só, vamos às vidas passadas da Amy. Se você... Eu nem dei as boas-vindas, meu Deus, Fernanda, eu tô indo direto pro assunto, bem-vindo você, deixa sua curtida, inscreva-se no canal se você não é inscrito, me siga nas redes sociais e olha só, deixa aqui nos comentários, nesse momento, vai ali, escreve agora, você conhece essa cantora? Você gosta da voz dela? Você gosta desse estilo? Você escutou alguma vez? Compartilha aí seu conhecimento musical. Depois você vai compartilhar outras coisas que eu vou te perguntar, mas agora é sobre a Amy. E para quem tá chegando, primeira vez aqui no canal, lembrando que a gente traz esse conteúdo que a gente consegue, daquilo que a gente consegue ter acesso, demora bastante. E essas personalidades, a gente, que são polêmicas por uma razão ou outra, ou histórias que se tornaram polêmicas, eu tenho o objetivo de trazer aqui para o canal para que nos tragam conhecimento espiritual, conhecimentos que eu tenho acesso, por que não compartilhar? E claro, no meio do caminho eu vou fazer muitas reflexões, tá? Então, vamos às vidas passadas de Amy. Falei agora há pouco que a gente tem que considerar a vida atual dela. Então, claro, a vida atual teve seu peso. A questão do pai, a questão de ela estar desenvolvendo a bulimia e a mãe não dar a devida atenção. De repente ela já estava ali pedindo, querendo chamar atenção, sendo mais jovem, e não tinha psicologia para isso. Mas, na vida da gente atual, para qualquer
para qualquer pessoa, tá? A não ser que nasça o espírito nesta vida atual, digamos assim, tendo 100% resolvido as coisas do passado. Vem assim direcionado só para uma missão, alguma coisa assim. Mas fora isso, geralmente a gente traz conosco, bem no centro do nosso espírito, o peso. Você já viu pessoas jovens, muito cansadas? Às vezes são almas antigas que não conseguiram, tem muita carga, porque não conseguiram resolver nem 10% das coisas que já aconteceram a elas. Então, ela trouxe isso já. E ao decorrer do seu crescimento, certas situações também foram gatilhos. Até porque esses espíritos, eles já viveram juntos. Amy é um espírito antigo. Teve várias vidas, inclusive, no Egito Antigo. E dessas vidas que ela teve, uma em especial ela foi dançarina. E é lá que começa o contato com o mundo artístico. Inclusive eu me recordo que quando eu fiz a regressão no caso de Bruna, vamos deixar passar em algum canto dessa tela para você assistir, são alguns vídeos que eu faço, né, porque eu fazia vídeos curtos, agora é vídeo longo mesmo, tudo numa vez só. Mas nos vídeos de Bruna eu trago várias das vidas dela que a gente fez através de regressão de memória. E no primeiro vídeo, que é no Egito Antigo, ela conta como eles dançam. Eles tinham já essa coisa da dança, eles tinham já no Egito, como a gente quando estuda a Grécia também a gente percebe isso, tem esse contato com o mundo artístico, ou mais intelectualizado, mais pensante, digamos assim, lá de trás. E com ela não é diferente. Ela conhece a dança e se torna dançarina no Egito lá atrás, tá? Ela também passou pela Grécia, mas como pessoa comum. Quando a gente fala pessoa comum, quer dizer que não é uma pessoa que é pública, não está voltada à política, não está voltada à saúde, de uma maneira que ela se torna conhecida porque cuida de pessoas, não se torna conhecida, ou para arte, ou coisa parecida, tá? Ela também passou pela Espanha, e na Espanha ela foi dançarina. E é aí que um dos perrengues dela vai começar a acontecer nessa vida da Espanha. E essa vida na Espanha, ela aconteceu em 1890. Nessa época, ela também foi dançarina. Só que ela conhece um cara, e esse cara, ela se apaixona por ele, ela se casa com ele, só que ela continua dançando. Porém, com o tempo, como é comum nas culturas antigas e ainda é muito forte, infelizmente, ele começa a se tornar dono dela. Ele começa a apresentar um comportamento mais possessivo e ciumento e a proíbe de dançar. Quem assistiu o meu espetáculo ou conhece o meu livro já vai fazer uma associação muito direta. Isso é uma coisa que me deixa brava mesmo, me deixa irritada. A falta de respeito ao livre-arbítrio, claro. Mas uma coisa que as pessoas, se você tem um artista por perto, você tem que entender uma coisa. A arte tem que ser livre. Porque a pessoa que nasce para ser artista, ela vai ser artista. E a partir do momento que você quiser tirar isto da pessoa, você vai matar aquela pessoa de um jeito ou de outro. É isso que vai acontecer. Falo isso por experiência própria, como professora nessa área de cinema e de teatro, com tudo quanto é aluno que eu já tive, e às vezes tendo que intervir, chegar assim, conversar com pai, com mãe, vendo o aluno vir para o meu curso escondido de pai e mãe, porque eles não apoiam, porque acham que isso é coisa de gente vadia, que é coisa de vagabundo, de vagabunda, ou é coisa de viado. Esse tipo de palavreado muito pejorativo que desmerece a nossa arte. E pessoas que falam dessa maneira, pessoas que, principalmente hoje em dia, século XXI, principalmente hoje em dia, quando as pessoas trazem esse tipo de abordagem, eu tenho uma irritação já muito imediata. Porque assim, é falta de respeito, é falta de conhecimento, é uma ignorância, é falta de cultura completa. Porque quando você precisa de um remédio, muitas vezes é a arte que pode te salvar. Ele pode ser mais forte e mais eficaz que qualquer Rivotril. Mas ouçam música, leiam poesia, vocês vão entender. É o que aconteceu com ela. Ela foi proibida pelo marido, é um outro tempo, ok? A gente tem mais facilidade de entender, mas não quer dizer que esteja certo, né? O que acontece com ela, que é livre, espírito livre, porque é um espírito para a arte, se torna submissa, que é contrário à natureza de artista. Artista não é submisso, não deveria ser, pelo menos, né? Mas cada um de nós tem isso até por missão. Era uma pessoa infeliz, teve um filho, um menino. E esse filho veio a desencarnar ainda quando criança. Ela não tinha mais a vida de dançarina, ela ficou mais trancada dentro de casa, o cara era ciumento, era possessivo, resolveu mandar nela. Não exercer a arte causa depressão na gente, causa muita depressão. Quem é artista sabe disso, eu passei por isso algumas vezes na vida. E na pandemia, vou fazer minhas interferências aqui, e na pandemia, se não fossem vocês e o canal, porque eu gosto muito de falar, eu acho que eu tinha
caído, porque foi muito difícil ficar longe do teatro, tá? Tá cada vez mais triste. E para ajudar em nada, o marido a culpava pela morte da criança. Pesadinho, né? Obviamente que isso gera uma grande desarmonia no ambiente, uma grande desarmonia no ar. E a situação vai piorando, e piorando, e piorando. Piora ao ponto de ele começar a bater nela, por qualquer simples motivo. E até mesmo sem ter motivo nenhum. Vocês já estão conseguindo associar quem é quem, porque a história se repetiu, né? Mas ninguém é de ferro. E aí teve um determinado dia que eu acho que ela já tava tipo assim, saturada, não aguento mais, eu não aguento mais passar por isso. Chega, ela coloca veneno na comida do marido. E ele morre na frente dela. E quando ela percebe que o veneno tá começando a fazer o efeito, logo quando ele começa a passar mal, ela se sente culpada. Mas vamos levar em consideração que nesse momento que ela se sente culpada, enquanto vê o marido passando mal, ela já tem uma culpa dentro dela, colocada pelas palavras dele. Cuidem muito com as coisas que vocês dão ouvido, tá? Porque palavra tem poder e muitas vezes o nosso subconsciente, que rege mais a nossa vida do que o consciente, aqui dentro, ecoam sem que a gente perceba as palavras que os outros nos proferem. E muitas vezes, quando a gente escuta isso na infância, ou em fases da vida em que estamos mais fragilizados, mais deprimidos, então tem mais efeito a palavra de alguém. E ela já estava depressiva, longe de exercer a sua natureza, a sua essência, pela qual ela veio ao mundo. E aqui, ela já tinha aquela coisa da culpa, porque ele colocou essa culpa a respeito do filho na cabeça dela. Então ela vai vendo o marido passando mal. Quando cai a ficha, que ela entende que ele vai morrer e a culpa é dela, ela entende também que ela não vai aguentar o peso da consciência. Então ela come junto. E instantes depois que ele está morto, ela também desencarna. Nós podemos agora fazer uma breve reflexão sobre consciência. A consciência da gente, quando ela é despertada, quando a gente se questiona sobre nossas atitudes ou as atitudes dos outros para com a gente, é quando nós começamos a exercer uma espécie de libertação. A Terra, ela é por si só uma prisão. O corpo humano, ele é também uma prisão ao nosso espírito, porque nós somos livres. Poderíamos estar por aí levitando, não precisaríamos do alimento físico, né? Parece que seria mais fácil, mas não é, porque para o espírito poder mudar de estágio de uma vida para outra, digamos assim, de um mundo mais denso para um mundo mais fluido, de mais luz, ele precisa estar leve. Então a gente vem, segundo aí o espiritismo e daquilo que eu já aprendi das entidades, a gente vem de uma pureza de alma, pureza no sentido que somos criados puros e ignorantes. Quando viemos para a Terra, ao caminhar das reencarnações, então nós vamos aprendendo as coisas. E vamos supor, numa situação assim, que alguém tenha nascido em ambientes, tenha vivido em ambientes que não tenha tido educação literária, até nos dias de hoje, ou não tenha tido educação religiosa, não tenha tido alguém que chegasse para aquele indivíduo e dissesse assim, isso está certo e isso está errado. Então ele fica um pouco à deriva, né? Aquele espírito em carne, ele fica um pouco à deriva porque ele vai fazer o que ele sentir vontade. E num primeiro momento a vontade vai ser sempre material porque ele está num corpo. Aí vem a sobrevivência, vem os desejos, vem os impulsos, isso tudo é do corpo animal. Para que a gente controle esse corpo, como muitas vezes precisamos nos controlar em momentos de raiva para não se passar de um limite, você precisa ter reflexão. A reflexão vem do pensamento do espírito. Então se alguém é criado sem ter um direcionamento de certo e errado, aquele espírito, a partir do momento que ele vence as questões carnais, ele vai refletir em algum momento, só que vai ser mais difícil. Então assim a gente veio, não sei se eu consigo me ser clara, mas assim a gente vem vindo ao longo dos séculos, desde que a Terra é terra e que estamos nela. E nós vamos criando nossas leis e vamos tendo interferência direta, como a Tábua dos 10 Mandamentos, como a mediunidade de hoje, como Jesus Cristo, como do mundo bíblico, ou como tantas e tantas figuras que de repente não ganharam notoriedade, não ganharam notícia, mas fizeram muito bem à Terra, porque são luz que vem. E a luz a gente sempre pega do lado de cima. Então lá em cima, no mundo espiritual, a gente tem o acesso às informações. Mas viemos puros, que é o que eu queria dizer. E ao chegar aqui, nós fizemos as nossas escolhas. E quando pesa algo em nossa consciência, significa que a gente está começando a dar importância ao que fazemos. Quando não pesa, que é o caso de psicopatas, é indiferente a ele, porque ele é tão frio, é tão indiferente ao outro, e ele fica muito distante de Deus porque ele não tem empatia.
Porque o outro nos aproxima de Deus. Tanto que a gente está em paz quando está em paz com os próximos. É tão ruim quando a gente briga com alguém, principalmente quando a gente não consegue se explicar ou não consegue se entender, é tão ruim que muitas vezes a gente perde o sono por causa disso. Pessoas que nos importam, eu me refiro. Nós ficamos mal, aquilo fica martelando. E é difícil às vezes sair disso, é difícil perdoar, é difícil se perdoar, mas a evolução tem disso. A gente tem que saber passar pelo processo do perdão aos outros e a nós. E aí, quanto mais a gente tem consciência, e mesmo que ela esteja pesada, significa que somos espíritos em potencial evolução, que é o caso dela. Mas não com força suficiente para ter conseguido se perdoar e nem perdoar aquele marido. Porque por pior que seja, ela não conseguiria ali, ela estava se rebaixando, né? Digamos assim, ao matar o marido, porque estava aprisionada, ela se rebaixava àquela pessoa que ele foi. Nessas horas, se o espírito tem um pouco de luz, ele deveria pedir ajuda a Deus. Porque quando a gente pede, essa ajuda vem. Principalmente quando o pedido é genuíno. Se você pede a Deus luz e que liberte você de um determinado mal, você tem mais chances de sobreviver e de sair disso menos machucado do que muito machucado, como é o caso. Mas o nosso lado animal, como é o caso aqui dela, nessa vida da Espanha, o lado mais primitivo, né? E isso é análise e não julgamento, entendam? É sempre análise. Então esse lado mais primitivo, no desespero dela, ela se deixou levar pela dor, pelo desespero, o que é normal. Mas não houve o espírito falando, não houve o pedido de ajuda, né? Não houve aquele momento de, por favor, Deus me salva, ou tentado, de repente só uma pessoa de repente apareceria na vida dela que mudaria o foco e aquilo teria se quebrado, mas não quebrou. Aí os dois desencarnam, no fim das contas ela o assassina, essa é a verdade, e acaba cometendo suicídio. Só que não se curou. 1890, então ela vem a nascer como Amy Winehouse nesta existência. Com todos esses problemas, vem pra cá. E a arte nela? Só que ela já vem claro, com o espírito com um pouco mais de preparo, mas não com força de luz, a ponto de ter perdoado tudo e viver da arte de maneira limpa, porque ela ainda tinha contas a acertar. E aí ela acaba reencontrando esse espírito que foi o marido dela naquela época, nesta vida que foi o cara que a leva para o mundo das drogas. De alguma maneira, ele devolve o que ela fez a ele, envenenando-a com drogas muito pesadas. Olha só, ela estava, né? Já tem essa tendência, talvez, digamos assim, o mundo da arte, e não só o mundo da música, da arte num todo, como qualquer local, como em qualquer casa pode existir o acesso a drogas de toda maneira, né? Mas ele favorece um pouco mais, porque quando a gente fala em música, a gente parece que pensa sempre em festa, e aí tá o erro dos artistas. O artista tem uma reportagem, um depoimento do Chororó comentando quando eles começaram, eu acho muito bonito, assim, o cuidado que eles têm com a voz, o cuidado que eles tiveram de entender que aquilo não era festa, porque alguém aconselhou eles no início de carreira, Chitãozinho e Chororó, e eles acabaram nunca mais saindo, nunca mais festando, quando iam cantar, separaram, aquilo é trabalho. Imagine se você que vai trabalhar no seu escritório, por exemplo, você vai lá encher a cara, não, tem gente que faz, né, mas voltando aqui, sendo séria, mas isso que eu quero dizer, tipo, ainda é um pouco leviana a maneira de ser levada, mas porque tudo isso também está, cada artista também tem uma história, como eu tenho, como você tem, e aquilo perturba, tem os gatilhos. Então quando ela conhece esse indivíduo, que ela se casa com ele aqui, que é o cara que apresenta as drogas pra ela, ele é o espírito, ele é o marido daquela vida. E aqui ela tá despontando, ela se torna uma pessoa rica, famosa, super considerada, tem a pressão da mídia, porque eles adoram a Amy. E aí vem o quê? Aquela criatura que de uma maneira libertadora, sem aprisioná-la como um cara machista e possessivo como foi na Espanha, ele a aprisiona no vício. E ela não consegue sair. Porque ela não conseguiu quebrar o ciclo, porque ela ainda não conseguiu perdoar. E é difícil mesmo. E acabou na história que a gente conhece desta atual existência. E no fim das contas ela acaba se matando. Então a probabilidade de numa próxima vida a história se repetir é grande, Fê? É. A não ser que ela peça a luz, que no mundo espiritual ela consiga acordar, que ela tenha uma viradinha de chave, que ela entenda que está nas mãos dela fazer a diferença de agora em diante. Eu trago os casos, mas mais do que o caso que eu explico, que é legal quando a gente traz de situações como essa, de pessoas famosas assim, é justamente porque, como você já deve ter conhecido a Amy, de repente você consegue fazer as relações, você consegue sentir, olhar para ela
e entender que ela caiu em tentação, que ela fracassou, porque a alma está fraca. A alma só fica forte quando ela se encontra com o amor. E não é o amor pegajoso, não é o amor do abracinho, não é o amor do beijinho, não é o amor da família, do pai, não é esse, é um amor de respeito. Ele é um amor que é tão muito além da terra, na verdade. Tanto que a gente precisa, né, encontrar com as pessoas, aprender a ser pai, aprender a ser mãe, aprender a ser filha, para poder se elevar espiritualmente. Essa é a condição de evolução da Terra. Só que nós muitas vezes somos tão egoístas que nós não consideramos que ninguém nasce sozinho, porque você vai precisar de uma abertura, de uma porta que dê a entrada à vida da Terra. E vai precisar que alguém um dia carregue seu corpo e te enterre ou creme. Nós precisamos muito uns dos outros. Aprender a viver uns com os outros. A respeitar o livre-arbítrio. Mas ainda o que existe é muito controle. Então esse cara pecou para com ela, uma análise ligeira, o marido da Espanha, pecou, vou usar essa palavra propositalmente, porque não respeitou o livre-arbítrio dela. E com muita força nesta vida, de uma maneira mais moderna, ele fez a mesma jogatina. Provavelmente inconsciente. Só que o espírito dele, quando encontrou com o espírito dela, e aí, com os nomes desta vida, quando eles se encontram, quando os olhos se encontram e aparentemente um amor vem, é que tem um imã ali. Eles são atraídos. Há uma atração, não um amor. E nessa atração existe tudo isso. Ao convívio, eles vão começar a ficar mais vulneráveis um para com o outro, como acontece nas famílias, e as pessoas brigam e se discutem e dão de dedo, mas o respeito não há, não existe. Amy, nessa vida, o pai dela é de vidas passadas, de outras encarnações, mas aí eu não sei detalhes. A mãe, me parece que sim, também no mundo da dança, em alguma vida lá atrás, mas o mais importante é o marido desta atual, é o mesmo marido da Espanha. Até só para deixar claro, eu me refiro ao, aqui já ex-marido, né, dela, é o Blake Fielder Civil, acho que é isso, né? Que é o cara que a leva, ele é o responsável por apresentar substâncias ilícitas, muito danosas ao organismo da cantora. Então, para aquele que me pergunta, mas fazer regressão de memória, você vai ficar preso ao passado? Isso é um exemplo de quem já está preso ao passado. A regressão é libertadora. Quem puder fazer, faça. Comigo, com outra pessoa. Mas saiba se tratar ao fazer a terapia, ao fazer a regressão. E se você quiser fazer comigo, o meu e-mail é fernandahuser.terapeuta@gmail.com. Eu não vou fazer análise, eu passo pelo processo da terapia para chegar na regressão de memória, para que a limpeza seja feita em você. Se eu a tivesse conhecido, vamos supor, esqueça a cantora famosa, se eu tivesse conhecido uma pessoa com essa história como quantas hoje eu conheço, que de repente eu estou conseguindo evitar alguma tragédia que aquele espírito já traz. E isso já tem sido uma verdade para mim, porque desperta a consciência. E como eu falei no início, quanto mais consciência, mais evolução. Aí está o livre-arbítrio de verdade. Eu me encerro por aqui. Gratidão, espero que as reflexões que eu tenha trazido para vocês tenham sido proveitosas à sua vida. Que o legal dos casos famosos, como eu ia dizendo, é quando você traz reflexão para a sua vida. Pega as reflexões, elas são importantes. Beijo na sua alma, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.